Sintonize-se no Nova Consumer Podcast, uma série de conversas sobre direito do consumo. Olá, muito bem-vindos ao Nova Consumer Podcast. Começamos hoje a terceira temporada do nosso podcast, na qual continuaremos a discutir temas de consumo e de direito do consumo com convidados das mais diversas áreas, quinzenalmente à segunda-feira. Hoje temos um convidado muito especial, o professor António Pinto Monteiro, da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Só para apresentar o currículo do professor ficaríamos aqui um episódio inteiro, quem sabe dois. Professor catedrático, recentemente jubilado da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, fundou o Instituto Jurídico da Comunicação e o Centro de Direito do Consumo, dirige a revista de Legislação e Jurisprudência e a edição dos Estudos de Direito do Consumidor, é juiz-árbitro e autor de inúmeros pareceres. Presidiu a Comissão do Código do Consumidor em Portugal, projeto de que falaremos certamente ao longo desta entrevista. Participou em centenas de conferências e publicações por todo o mundo, é membro dos conselhos científico e editorial de várias revistas nacionais e internacionais e é autor de mais de 150 títulos. Destacamos aqui a sua tese de mestrado, cláusulas limitativas e de exclusão da responsabilidade civil e a tese de doutoramento, que todos certamente conhecem, cláusula penal e indemnização. O meu nome é Jorge Moraes Carvalho e farei esta entrevista com Paula Ribeiro Alves. Já sabem que podem seguir-nos no LinkedIn, Instagram e Facebook, bem como enviar-nos dúvidas ou sugestões para o e-mail novaconsumerlab@novalaw.unl.pt. Professor Pinto Monteiro, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para se encontrar aqui conosco. É uma das maiores referências do direito do consumo em Portugal e no mundo, pelo que é uma honra enorme conversar consigo. Vamos começar por uma rubrica do nosso programa em que colocamos questões aos nossos convidados para uma resposta rápida. Professor, qual é o seu artigo preferido do Código Civil? Ora, muito bem, antes de mais, bom dia a todos, ou boa tarde. Muito obrigado pelas palavras amáveis que teve a gentileza de me dirigir, professor Jorge Moraes Carvalho. É um prazer reencontrar-me consigo e com a doutora Paula Ribeiro Alves. Boa tarde a ambos. Ora bem, essa pergunta dê-me algum espaço, porque é uma pergunta difícil de responder, tendo em conta o meu juízo muito favorável relativamente ao Código Civil. Como sabe, fez 50 anos há pouco tempo, há 5 anos, em 2016, tivemos grandes comemorações também na Nova, na Faculdade de Coimbra, na Universidade de Lisboa, no Supremo Tribunal de Justiça, etc. E o balanço foi francamente positivo relativamente ao Código Civil. Podemos falar disso até mais à frente. É um verdadeiro monumento o Código Civil pode ter para o direito do é? consumidor, enfim, ou para a defesa do consumidor, a importância que o Código Civil pode ter tido para a defesa do consumidor. Mas agora, portanto, porque saliento a importância do Código Civil, do nosso Código Civil, e de variedíssimos artigos, é difícil escolher um. Eu lembro do artigo 9º do Código Civil sobre a interpretação da lei, o postulado metodológico do legislador razoável. Costumo dizer aos meus alunos, se parte do princípio que o legislador não foi um as, que sabe tudo, nem um asno que não sabe nada, o legislador razoável. A integração das lacunas no artigo 10º, número 3, aquela chamada norma ad hoc, a importância que isso tem. Enfim, o princípio da boa-fé em sentido objetivo, quer na formação do contrato, artigo 227, quer na integração das lacunas, artigo 239, quer no exercício do direito, artigo 334, quer no cumprimento da obrigação, artigo 762, enfim, de todo modo, se me manda escolher uma, eu escolhi uma. Essa é que é a dificuldade. Agora, eu escolhi depois uma. de ter dito várias, qual é a uma que escolhe? Escolhi uma, nenhuma destas que mencionei, tendo embora a importância, escolhi o artigo 812, que é aquele que prevê a redução de penas. A lei diz agora, diz mal, dizia bem inicialmente, redução de cláusulas penais, não é cláusulas penais, redução da pena, que é o objeto da cláusula. Redução de penas contratuais que forem manifestamente excessivas por razões de equidade. Eu já há muitos anos, desde que me doutorei em 1990, com a tese que defendia que essa norma consagra um princípio de alcance geral destinado a corrigir excessos ou abusos decorrentes do exercício da liberdade contratual no plano da fixação contratual dos direitos do credor. Mas, portanto, já entendia que essa norma se aplica não só a todas as espécies de cláusulas penais, mas também a outras figuras, ao sinal, por exemplo, quando o sinal foi manifestamente excessivo, à chamada multa penitencial, que são exemplos de cláusulas chamadas cláusulas de rescisão dos jogadores de futebol, há sanções associativas, há sanções laborais, há sanções, enfim, de grupos, enfim, por aí fora. E agora, recentemente, em 20 de dezembro de 2020, o Supremo Tribunal de Justiça veio aplicar o artigo 812 também à redução da sanção pecuniária compulsória. Está a ver? A importância dessa norma. Portanto, eu ainda agora, recentemente, na revista de Legislação e Jurisprudência, disse justamente o seguinte: reafirmei que o artigo 812 encerra um princípio de alcance geral, destinado não só a corrigir excessos ou abusos decorrentes do exercício da liberdade contratual ao nível da fixação contratual dos direitos do credor,
pelo não cumprimento das obrigações, como também outras sanções compulsórias que venham a revelar-se manifestamente excessivas e justifiquem a sua redução equitativa na sequência do juízo de valor que o artigo 812 pressupõe. Acabei de escrever isto no último número da RLJ, precisamente. Portanto, eu escolhi esta norma, tendo, enfim, embora eu reconheça que é difícil num contexto tão importante de normas de Código Civil. Mas muito, muito interessante essa norma, também mostra a atualidade do Código. Não é? Não tenha dúvida. Aliás, podemos falar de outros exemplos, do Código do artigo 70, da Lei Geral da Personalidade, Sim. que protege a pessoa no seu ser e no seu devir, naquilo que é, naquilo que possa vir a ser. Quer dizer, se o legislador em 1966 tivesse pretendido regular exaustivamente todas as manifestações da personalidade de cada um de nós, teria sido lacunoso. Aliás, uma obra italiana de Cupis, que é conhecido direito de personalidade, em que ele procura enumerar exaustivamente todos os possíveis direitos de personalidade, direito ao cadáver, inclusive, direito à liberdade sexual positiva, à liberdade sexual negativa, por aí fora. E será sempre lacunoso, porque a vida é sempre mais rica do que a imaginação humana. Ora, uma norma como o artigo 70, a lei protege os indivíduos contra qualquer ofensa ou ameaça de ofensa à sua personalidade física ou moral. Cabe lá tudo, em todos os tempos. Há sempre um fundamento jurídico para os juízes poderem intervir. Tantos exemplos que podíamos dar da atualidade do Código Civil, da importância do Código, sobretudo em certas partes, na parte geral, no livro primeiro e na parte do direito das obrigações, no livro segundo, fundamentalmente aí. É muito interessante também que o professor Carlos Ferreira de Almeida, que também já passou por aqui por este podcast, também assinalou o artigo 70 a propósito precisamente dessa questão. Das duas uma, mediação ou arbitragem? Também é difícil responder isso, mas vou ser mais breve. Quer dizer, depende do momento e depende do caso concreto. Depende do momento, porque há fases em que a mediação já não tem lugar, digamos assim. A mediação é um acordo. Portanto, o mediador procura o acordo entre as partes, são elas. Portanto, eu diria, num plano dos princípios, a mediação, porque é o acordo, são as partes que chegam a acordo, evita-se o litígio. Portanto, no plano dos princípios, a mediação. Agora, depende do momento e da situação concreta, porque a mediação pode já não fazer sentido e então é de avançar logo para a arbitragem. Portanto, depende da situação concreta e do momento em que se vai intervir. Eu aproveito esta minha primeira intervenção para cumprimentar pessoalmente o senhor professor e transmitir também a honra que é tê-lo aqui hoje, e gostaria de lhe perguntar se fosse legislador por um só dia e tivesse a certeza de que iria fazer uma norma que viesse a ser aprovada, que norma faria? Professora Paula Ribeiro Alves, antes de mais também os meus cumprimentos, é um prazer conhecê-la, muito obrigado pelas palavras amáveis que me dirigiu também. É difícil essa pergunta, como podem calcular, mas eu atrevia-me uma norma que resolve um problema de acordo com aquilo que eu penso neste momento, que já o exprimi. Há neste país uma lei, um decreto-lei, enfim, um diploma legal, desde 1986 continua em vigor, de que eu me orgulho muito, é o decreto-lei 178/86, de 3 de julho, a lei do contrato de agência, fui eu que fiz o respectivo projeto, que está publicado no Boletim do Ministério da Justiça. E eu, na altura, debati-me com um problema da resolução. A nossa lei prevê, o Código Civil, no artigo 476, que a resolução do contrato pode operar tanto pelo Tribunal, por via judicial, como extrajudicialmente. Quer dizer que eu escrevo a alguém uma cartinha, resolver o contrato, logo recebida a declaração resolutiva pelo destinatário, ela produz efeitos. É a resolução extrajudicial. Mas depois um problema, a resolução carece de fundamento. Como a resolução carece de fundamento, quid iuris, quando um sujeito resolve o contrato, o outro, por exemplo, imputando A, resolve o contrato, A manda uma declaração resolutiva a B, extinguir o contrato por resolução. E a resolução carece de fundamento, portanto ele tem que apontar o fundamento. A aponta o fundamento, diz que B não cumpriu o contrato. Imagine que B se defende, vai para o tribunal e diz: é abusiva, eu cumpri, e vem aprovar-se em tribunal 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos depois, enfim, sejamos otimistas. Ou mais? Por isso eu disse, sejamos otimistas, vem aprovar-se 10 anos depois, que afinal de contas a resolução foi sem fundamento. Esta é a pergunta. O contrato extinguiu-se ou não? Podia dizer-se no plano dos princípios, não se devia ter extinguido, porque senão é premiar quem atuou abusivamente, ilicitamente, é premiar o infrator, não é? Quer dizer, o sujeito resolve o contrato sem fundamento e afinal de contas consegue o que queria. Mas já reparou o que é 10 anos depois? Não é viável retomar uma relação contratual. Aliás, o sujeito que resolve o contrato sem fundamento e que alega um fundamento falso, quebra a relação de confiança, é inevitável, confiança. Como é que pode ressuscitar o contrato? Bom, eu entendo, e eu discuti isto no anteprojeto do contrato de agência, o professor Batista Machado, falecido, grande gênio, Batista Machado, chegou a falar comigo a esse respeito, dizendo que eu tinha levantado uma questão interessante, etc. É uma questão que se põe
quando a lei permite a resolução extrajudicial, que não se põe quando, porque se for o tribunal vê logo se há fundamento ou não há. Não é? Agora, neste caso não, porque é extrajudicial. Bom, então, pediores. Eu debati isso, mas como entendi que o problema não estava discutido entre nós, emiti a minha opinião como autor, mas não quis, como legislador, enfim, coartar as coisas. De maneira que deixei a questão em aberto, uma lacuna voluntária. Ora bem, eu hoje, se fosse legislador do Código Civil, faria o seguinte, acrescentaria o artigo 436, porque isto é um problema de ordem geral. Também surge no contrato de agência, por isso eu vos disse que surgiu-me quando eu fiz o anteprojeto do contrato de agência esse problema. Mas põe-se em termos gerais, por isso eu ia ao Código Civil. O artigo 436, número 1, diz assim, a resolução do contrato pode fazer-se mediante declaração à outra parte. Então a norma que eu faria seria o artigo 436-A, para não alterar a numeração da lei, não é? Portanto, 436-A. Uma norma deste ano, recebida a declaração resolutiva nos termos do número 1 do artigo anterior, é a tal extrajudicial, não é? O contrato deixará de produzir os seus efeitos, ainda que se prove a falta de fundamento para a resolução, não obstante a outra parte ter direito a ser indemnizada pelo não cumprimento do contrato. Quer dizer, o contrato extinguiu-se, efetivamente, a declaração resolutiva tem efeitos extintivos, mas isso equivale a uma violação do contrato. E, portanto, o outro contraente que viu o contrato resolvido tem direito a uma indemnização pelo não cumprimento do contrato. Seria a norma que eu poria, de acordo com aquilo que já hoje penso, que é a melhor solução, mas, enfim, há dúvidas. Há quem entenda, há quem esteja comigo nessa interpretação, há quem não esteja, por isso para resolver a dúvida eu faria essa norma, enfim, 476A para não alterar a numeração do código. Muito bem, ficaria então a margem do intérprete um bocadinho limitada e ficaria esclarecida então a solução. Repare que eu justamente para não limitar essa margem do intérprete não a consagrei no Decreto-Lei 178/86, porque o problema foi-se na agência. Exatamente. Deixei o ponto em aberto, porque entendi que era uma questão de ordem geral, portanto isso devia ir para o Código Civil, depois da questão estar esclarecida, debatida. Ninguém tinha levantado este problema. Sim, ninguém tinha levantado este problema. Veja a literatura ou jurisprudência anterior a 86, a ver se alguém discutiu essa questão. Sim. Olha, Sr. Professor, das duas uma, comprar online ou comprar numa loja física? Ou seja, eu respondo de imediato, loja física. Ver, sentir, palpar, cheirar, isso, loja física, claro. Sim. Tudo, mesmo em pandemia? Bom, essa pandemia é uma situação excepcional, está a ver? Portanto, numa situação excepcional a gente tem que ter soluções excepcionais. Aí não, mas fora da pandemia, uma solução transitória excepcional, em condições normais, loja física, a gente vê o produto, mexe nele, palpa, cheira, sente-o, enfim... Acho que é mais seguro a loja física do que online. Está na hora então agora de voltarmos à loja física, diria eu, com o atenuar pelo menos dos efeitos da pandemia. E qual é o mito de direito do consumo que mais tem de esclarecer em jantares de família? Olha, Jorge, bom amigo que sabe alemão. Augen auf, Kauf ist Kauf. Um provérbio alemão que diz, abre os olhos, tradução livre, abre os olhos, negócio é negócio. Augen auf, Kauf ist Kauf. Ou seja, o mito de que as coisas se resolvem pela divina providência, quer dizer, nós assumimos um papel passivo e o governo, um decreto-lei, a Assembleia da República, uma lei, portanto, alguém exterior a nós resolve o problema. Não, temos que nos convencer que as soluções partem de nós mesmos, em princípio de nós mesmos, temos que ser nós com o princípio da autorresponsabilidade, da autodeterminação a resolver o problema. Portanto, não esperar que seja uma solução que venha de fora, do exterior, e nós nos aliemos da solução, nós devemos ser os principais autores da solução e prevenir os conflitos. Acho que é uma mensagem muito interessante e importante. E se tivesse de abdicar para sempre de um serviço público essencial, de qual seria? Não é fácil, digo eu. Pois não, porque isso é essencial, é um produto, só um serviço público essencial, tudo o que é essencial não se pode prescindir dele. Bom, mas eu enfim, desse elenco que a lei prevê atualmente de serviços públicos essenciais, eu prescindiria do gás natural e gás de petróleo liquefeito canalizado. Seriam os gases que eu deixaria. Apesar de tudo, há opções em alternativa, não é? Que permitem resolver algumas opções em alternativa. Exatamente. Penso que temos algum quórum nesse sentido, não é? Acaba por haver opções, acaba por ser dos mais referidos. A lei alargou muito os serviços públicos essenciais. Inicialmente a lei era bastante mais restrita, não é? E o Sr. Professor já alguma vez utilizou o livro de reclamações? Senhora, permita que me conte uma pequena história que é interessante. Eu creio que nunca utilizei, mas tive uma vez mesmo para o utilizar. E é esse pequeno episódio que eu vou aqui contar.
Um dia estava eu e a minha mulher a almoçar em Lisboa, tínhamos feito uma viagem, tínhamos acabado de regressar de avião, e estávamos a almoçar num café em Lisboa, e estávamos sentados ao balcão, e veio um mendigo pedir-me esmola. E eu disse, esmola, dê-me qualquer coisa para comer e tal. Eu disse, então, olha, escolha a refeição, escolha aí uma sopa, uma coisa que eu pague. E ele escolheu uma sopa. Eu chamei o empregado e disse, olha, uma sopa para este senhor. E o empregado fez de conta. O homem continuava ali ao meu lado, eu estava, eu e a minha mulher a almoçar, a comermos, e o mendigo continuava nada. E eu voltei a chamar o empregado, olha, eu pedi uma sopa para este senhor, o senhor não ouviu, não disse nada, saiu, continuou a servir outros clientes e tal, e nada para o mendigo. Até que eu me apercebi que ele estava a recusar-se mesmo a servir o mendigo. Né? Chamei e disse, olha, ou o senhor serve imediatamente o mendigo, ou me traz-me um livro de reclamações. Passado um pouco, vem o dono, o gerente, enfim, o dono do café, a dizer-me, a pedir-me para eu não fazer nada, não escrever nada no livro de reclamações, porque era um prejuízo enorme para ele, etc. Eu disse, olha, eu só não faço isso se o seu empregado servir a este senhor, o mendigo, se ele servir a sopa que eu lhe pedi já há bocado, e lhe pedir desculpa. Então o fulano virou-se lá, o homem, virou-se para o empregado e disse, faz o que este senhor manda, imediatamente. O sujeito a ralhar os dentes, um indivíduo alto, forte, desculpe, e serviu-lhe a sopa. Acabou-se o episódio, acabou por lhe servir a sopa e pedir desculpa, e eu já não utilizei o livro de reclamações. Mas veja a situação, o fulano recusava-se a servir ao mendigo a sopa. O empregado, quando veio o patrão, e para não ficar no livro de reclamações, veio o patrão e disse, serve imediatamente essa pessoa, e pede desculpa. E ele via-se mesmo a arrelhar os dentes de raiva. É terrível, sim. Mas acabou por não ser preciso, afinal, não é? Acabou por não ser preciso. Mas eu fui a condição, eu tinha ali já, o homem trouxe-me, eu ia escrever e ele pediu-me para não fazer e só não faço nesta condição. O sujeito servir, o próprio empregado, servir o mendigo e pedir-lhe desculpa. Muito bem. E, Sr. Professor, das duas uma, direito à reparação ou direito à substituição? Ó, senhora, direito à substituição. Sério? Estava convicta que ia responder. Não, sigo aqui um velho ditado popular. Quem nasce torto, tarda ou nunca se endireita. Esse ditado, quem nasce torto, tarda ou nunca se endireita. É verdade. Começar com reparações. Não, eu como consumidor prefiro a substituição. Em princípio, claro, depende, se for uma coisa que é pequena, insignificante, não, claro, não justifica. Agora, em princípio, substituição por essa razão, não começar logo com reparações é uma coisa que se acabou de comprar. E por fim, nesta... Tarde ou nunca assim direito, é o velho. O velho ditado. O povo sabe. E agora a última questão desta primeira parte de respostas rápidas, mas se calhar não vai ser uma resposta assim tão rápida. Direito do consumo ou direito do consumidor? Pois, o Dr. Jorge conhece a minha posição, já há uns anos. Eu comecei eu próprio, dei-me realmente um bocadinho de tempo para esse efeito. Eu próprio comecei, quando tomei contacto com estas matérias, comecei também por utilizar a expressão de direito do consumo. Aliás, eu criei, por minha iniciativa, a Faculdade de Direito de Coimbra aprovou a criação de um centro de investigação e ensino aqui na casa, na Faculdade de Direito de Coimbra, que foi o Centro de Direito do Consumo. Eu fui o padrinho da criancinha, do bebê, pus do nome Centro de Direito do Consumo. Portanto, está a ver que eu próprio fui, Maria vai atrás das outras, eu próprio fui naquilo que... Direito do Consumo. Depois, mais tarde arrependi-me, hoje ter-lhe chamado Direito do Consumidor. À medida que eu fui tratando destas coisas, convenci-me que realmente a expressão mais adequada é Direito do Consumidor. Aliás, no Brasil são 200 e tal milhões a falar a língua portuguesa e eu dou-lhe pago-lhe um café se me encontrar alguém a falar em Direito do Consumo na literatura, na ciência, na literatura, na lei ou nos tribunais, nas jurisprudências. Toda a gente é Direito do Consumidor. Bom, mas eu cheguei a essa conclusão por razões teleológicas. Quer dizer, qual é a finalidade? É o consumo enquanto tal. O consumo é uma função económica, como dizia o Dr. Oliveira Ascensão. O que é que se controla? É a distribuição de bens, é a produção de bens, é a prestação de serviços. Do que se trata aqui, ao fim e ao cabo, é de impor obrigações ao produtor, de impor obrigações ao distribuidor, de impor obrigações ao prestador de serviços em ordem à defesa do consumidor. Então, vamos chamar a direito da produção ou direito da distribuição. Mas isso são fases a montante e que envolvem outras regras. Portanto, do que se trata no direito do consumidor é de um conjunto de princípios e regras destinados à defesa do consumidor. Não é o consumo enquanto tal que é controlado. Como eu disse, são obrigações, deveres que a lei
impõe ao produtor, ao distribuidor e ao prestador de serviço em ordem à defesa do consumidor. Razões teleológicas, finalidade deste ramo do direito. Depois, razões constitucionais. A Constituição da República Portuguesa fala da proteção do consumidor. Aliás, dizia o Dr. Orlando Carvalho, um professor desta casa, infelizmente já falecido há muito tempo, justamente ele dizia isso. O direito de consumo não existe sequer. O que a Constituição prevê é a proteção do consumidor. Isso sim, isso é que está na ordem do dia, é a proteção do consumidor. Portanto, razões constitucionais. Aliás, de acordo com a Constituição, em que é a defesa do consumidor, que está em várias normas, e dos direitos dos consumidores, é a própria lei. A Lei Geral de Defesa do Consumidor, a Lei 2981 e a Lei 2496 são leis de defesa do consumidor. Portanto, razões constitucionais e legais. E depois razões institucionais. O organismo público que tutela e defende os direitos do consumidor é a Direção-Geral do Consumidor, inicialmente Instituto do Consumidor. Sempre tudo focado no consumidor. Instituto do Consumidor, hoje Direção-Geral do Consumidor. E, doutora, mas é assim pacificamente no Brasil, direito do consumidor, são mais de 200 milhões a falar a língua portuguesa. Direito do consumidor. Existe, aliás, como sabe, desde 1990 um Código de Defesa do Consumidor, Código Brasileiro, toda a gente o elogia, importante. Em língua alemã, Verbraucher Schutzrecht, Direito de Defesa do Consumidor, ou Verbraucherrecht, Direito do Consumidor, Verbraucher, que é consumidor em alemão, Consumer Law em língua inglesa. Só em língua francesa é que não do lado da consumação. Mas é como dizem autores franceses, do lado da consumação, c'est un vérité do lado do consommateur plus que da consumação. É mais um direito do consumidor que do consumo. Isto dizem autores franceses. Portanto, eu continuo a pensar, aliás, continuo depois de uma fase inicial em que, como digo, também aderi àquilo que eu via, direito do consumo. Mas pensando bem por razões teleológicas, constitucionais, legais e institucionais, eu prefiro direito do consumidor. É uma questão de nos habituarmos. Se a senhora falar direito do consumidor, vai ver que se vai habituando, é uma questão de ouvido. Eu também inicialmente soava mal, mas hoje soam bem. Sim, professor, passamos agora à segunda parte do programa, em que procuramos aprofundar um pouco mais as questões. E a primeira que queríamos ter a sua resposta era em relação a como surgiu o seu interesse, neste caso, pelo direito do consumidor. Aliás, como referiu, o seu primeiro interesse existiu pelo direito do consumo, não é? Depois é que passou a ser pelo direito do consumidor. Mas como é que ele nasceu? Como é que se interessou especialmente por esta área? Olha, doutora, evidentemente nem foi pelo direito do consumo nem do consumidor, foi pela proteção do consumidor, pela proteção, pela defesa do consumidor. Foi assim, posso dizer, recuando o mais atrás possível, foi assim, o professor Carlos Alberto Mota Pinto, já falecido, pai do Dr. Paulo Mota Pinto, esteve no governo, como devem saber, enfim, várias vezes, mas a primeira vez que esteve no governo foi como Ministro do Comércio e Serviços, 1979, 80, por aí. Ele depois, mais tarde, foi vice-primeiro-ministro. Aliás, quando ele morreu, tinha sido pouco tempo antes vice-primeiro-ministro com o Dr. Mário Soares. O Dr. Mário Soares primeiro-ministro e o Dr. Mota Pinto vice-primeiro-ministro. Mas antes disso já tinha sido também primeiro-ministro mesmo por iniciativa presidencial. Teve várias pastas em momentos diferentes no governo. O professor Carlos Alberto Mota Pinto, que era um grande professor, como sabem, desta casa da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. E a primeira vez que ele esteve no governo foi como Ministro do Comércio e Serviços. Tinha aqui 2 assistentes em Coimbra, eu e o Dr. Calvão da Silva, falecido, meu querido amigo e colega, o professor João Calvão da Silva. Calvão e eu éramos colegas de curso mesmo, licenciámos no mesmo ano, entramos no mesmo ano para a faculdade, entramos como assistentes para a faculdade no mesmo ano, e éramos ambos assistentes do Dr. Mota Pinto. O Dr. Mota Pinto estava no governo, como Ministro do Comércio e Serviços, e um dia, num fim de semana, pediu-me a mim e ao Dr. Calvão, pediu-nos para ver se fazíamos um estudo, encontrar medidas, sugeríamos medidas para proteção do consumidor. Está a ver? Ele era Ministro do Comércio e Serviços, e portanto, me dizia, e eu e o Dr. Calvão, olha, fomos aqui investigando, portanto, procurando medidas para a defesa do consumidor. Foi aí justamente que começou por aí. Depois, pronto, entretanto, não intervim numa lei importante que nós temos, que é a Lei das Cláusulas Contratuais Gerais, não intervim na elaboração dessa lei, como sabem, foi o professor Almeida Costa, Ministro Cordeiro e Tavares de Sousa, mas preferi logo uma conferência, teria sido talvez a primeira pessoa a pronunciar sobre essa lei, que é uma lei importantíssima e disse muito bem dela, está publicada, aliás, uma conferência a convite do Conselho Distrital de Coimbra da Ordem dos Advogados, isso foi publicado depois na revista da Ordem dos Advogados,
E, depois, avancei para as cláusulas contratuais gerais, que é um tema que eu tratei na universidade, nas minhas provas académicas, e que é um dos principais eixos da defesa do consumidor, o combate às cláusulas abusivas, os contratos de adesão. Aliás, a Diretiva 93/13, eu participei nos trabalhos preparatórios dessa diretiva em Bruxelas, eu estava lá na altura, o Dr. Mário Tenreiro, e eu participei, e semanalmente com um representante da DECO aqui de Portugal, e um universitário, que era eu escolhido, íamos quase mensalmente a Bruxelas, trabalhámos na preparação dessa diretiva. Então, foi assim, historicamente surgiu verdadeiramente, o primeiro passo foi em 1979, 80, por aí, quando o Dr. Mota Pinto foi Ministro do Comércio e Serviços, nos pediu a mim e ao Dr. Calvão para ver se sugeríamos medidas de defesa do consumidor. Portanto, desde o início, no fundo, desta área do direito em Portugal. Talvez, estamos a falar de 79, 80, por aí, já não me recordo bem, mas foi quando ele foi Ministro do Comércio, 79, 80, foi por aí. Muito interessante. E que aspectos é que destacaria na evolução do direito do consumidor, quer em Portugal, quer na Europa, quer no mundo, nos últimos 40 anos? E o próprio consumidor, será que o consumidor hoje é parecido com o consumidor de há 40 anos? Eu penso que não é parecido, quer dizer, houve grandes... Vamos lá ver, em primeiro lugar, e eu disse há pouco que voltaria a esse ponto do Código Civil. Nós temos um Código Civil que não foi pensado para a defesa do consumidor, como é óbvio. Não foi pensado. O consumidor... É porque ainda não se falava, nessa altura ainda não era um tema, não é? Exatamente. Em 66, o Código é de 66, em 66 não se falava no consumidor, não é? Portanto, o nosso Código, como os demais, ignoraram o consumidor. Mas, e eu falo do Código Civil porque é o ponto fundamental do direito privado, e o direito do consumidor tem uma componente fundamental do direito civil, como é sabido, não é? Ora bem, o Código Civil não visou especificamente ou especialmente o consumidor. Todavia, tem princípios e normas da maior importância para a defesa do consumidor. O princípio da boa-fé, desde logo, em sentido objetivo. Eu lembro que a lei alemã, a HB Gazette, a Lei das Condições Gerais do Contrato, de 76, que está hoje no BGB, tão boa tomar que na reforma de 2001, 2002, os alemães incluíram-na no Código Civil, portanto, está hoje no BGB. Essa lei foi, fundamentalmente, uma recolha de princípios e regras a que os tribunais alemães tinham chegado sem lei, com base no princípio da boa-fé. Os problemas, aliás, neste caso, como em todos, os problemas surgem em tribunal e o rejuvenescimento do sistema jurídico, o rejuvenescimento de qualquer sistema jurídico, processa-se em primeira mão internamente. Internamente é através do trabalho de jurisprudência, de interpretação, de integração, por aí fora, que se avança. E só depois, num segundo momento, é que vem o legislador. É evidente, os problemas surgem, a vida coloca sempre novos problemas, e, portanto, o tribunal tem que os resolver de acordo com os instrumentos que dispõe. Não pode estar à espera que seja o legislador a intervir para resolver esse problema. O legislador intervém tardiamente, quando o problema está amadurecido, discutido e as soluções ponderadas. Portanto, num primeiro momento, é pela via interna que o rejuvenescimento do sistema jurídico se processa. Foi isso. Damos um exemplo justamente da Alemanha, que aconteceu com os contratos de adesão, com as condições gerais do contrato. Os tribunais viram-se face a uma nova realidade para a qual a lei não tinha sido pensada. Os princípios do direito dos contratos tinham sido pensados para contratos negociados, em que se discute ponto por ponto previamente o conteúdo do contrato. Ou se discute, mas mesmo que não se discuta, há essa possibilidade. E nos contratos de adesão, não. Bom, e o que fizeram os tribunais alemães? Foram ao princípio da boa-fé, em sentido objetivo, do parágrafo 242 do BGB, Treuhandklausel, e disseram, esta cláusula, esta, permitidas em contratos negociados com base justamente na autonomia privada, não são aqui admitidas porque não houve discussão, a autonomia privada não funcionou. Portanto, por força do princípio da boa-fé, são proibidas, são nulas. Num segundo momento, quando a lei HB Gazette veio a ser publicada, veio a ser feita, enfim, elaborada, os tribunais, a lei veio a incluir nas listas de cláusulas proibidas aquelas que os tribunais já tinham proibido previamente, com base no princípio da boa-fé. Estão a ver? Portanto, a importância do princípio da boa-fé para a defesa do consumidor. Estamos a falar, como eu ainda há pouco dizia, de um dos eixos fundamentais da defesa do consumidor, combate às cláusulas abusivas, controle dos contratos de adesão, e isso processou-se, na Alemanha, no exemplo que eu estou a dar, de uma forma exemplar, através dessa lei, toda a gente diz bem dela, hoje está no Código Civil alemão, mas essa lei, no fundamental, é uma consagração de proibições a que os tribunais alemães já tinham chegado com base no princípio da boa-fé. Portanto, da boa-fé. E no Brasil, outro exemplo, no Brasil, o princípio da boa-fé em sentido objetivo, é hoje consagrado também no Código Civil Brasileiro, de 2002,
entrou na ordem jurídica brasileira em 1990 pelo Código de Defesa do Consumidor. O atual Código Civil tem, mas é de 2002. Portanto, em 1990, foi o Código de Defesa do Consumidor brasileiro que pela primeira vez consagrou na ordem jurídica brasileira o princípio da boa-fé em sentido objetivo. Portanto, e nós já temos o princípio da boa-fé em sentido objetivo desde 1966. Portanto, não foi pensado, mas serve para a defesa do consumidor. Como serve outras normas, a proibição dos negócios usurários no artigo 282, reparem no elenco de situações de ordem subjetiva. 282 é anulável por usura ao negócio jurídico quando alguém, explorando a situação de necessidade, inexperiência, ligeireza, dependência, estado mental ou fraqueza de caráter de outra. Isto não foi pensado para o consumidor, mas que está aqui o consumidor, não? Em muitos casos. Que bem que cabe aqui o consumidor, claro. Estão a ver o leigo, a pessoa inexperiente, a pessoa, a ligeireza, dependente, situação de necessidade, bem que isto assenta ao consumidor. Portanto, em suma, a proibição do abuso de direito, o artigo 437, a alteração de circunstâncias, tão importante agora até para a pandemia. Em suma, para fazer face a situações de pandemia, por aí fora. O nosso Código Civil, eu não tenho um juízo de miserabilidade em relação ao passado. Acho que nós temos o nosso Código Civil, como eu dizia há pouco, logo do início, é um código com soluções importantes e que, não tendo sido pensado para a defesa do consumidor, tem regras, tem normas que podem aproveitar para a defesa do consumidor. Todavia, a sociedade atual, a sociedade de consumo, colocou novos problemas. Os contratos de adesão, a responsabilidade do produtor, o crédito ao consumo, etc., por aí fora, uma série de novos problemas para os quais foram necessárias novas soluções. Ora, nestes 40 anos, que é aquilo que me está a perguntar, a que é que assistimos? A imensa legislação avulsa, por força da Constituição, por força das diretivas que foi necessário transpor, por força dos novos problemas que a sociedade de consumo colocou. Eu não estou em contradição com o que disse há pouco. Esses problemas foram solucionados em primeira via pelos instrumentos que os tribunais têm. Não se pode o juiz parar, como sabem, o tribunal não pode não pode deixar de julgar. Se surge um problema, o tribunal tem de julgar, não pode invocar a falta de lei, tem que resolver com a lei. Portanto, isso eu dizia há pouco que o rejuvenescimento interno do sistema se dá por via interna através da jurisprudência, interpretação, integração, por aí fora. Mas num segundo momento é importante que o legislador intervenha, até por razões de uniformidade, de segurança jurídica. Ora, daí que o nosso legislador tenha, todo o mundo, nesses últimos 40 anos, tenha produzido imensa legislação. Como eu disse há pouco, por força dos problemas da sociedade de consumo, por força da Constituição, do postulado constitucional de defesa do consumidor, por força das leis gerais de defesa do consumidor, quer da lei de 29/81, quer da atual 24/96, etc. Portanto, novos problemas, novas soluções, e nesses últimos 40 anos assistiu-se a isso. Por outro lado, e daí que surge o problema, mas penso que falaremos mais à frente disso, depois o problema é saber se no momento não surgiu para a codificação, passos que já deram vários direitos, vários países. Já lá vamos a esse, pronto, já lá vamos. Portanto, mas a esse tema e se calhar com uma relação também com essa questão da codificação civil. Mas outro ponto até bem em relação ao consumidor, um outro ponto importante nesses últimos 40 anos, maior formação. O direito do consumidor entrou na universidade. Eu aqui louvo, em primeiro lugar, as associações de defesa do consumidor. Tiveram um papel importantíssimo. A DEC, desigradamente, que é a mais antiga de todas, foi constituída pouco antes do 25 de abril de 74, em 74, pouco antes do 25 de abril. A DEC, mas outras defesas do consumidor, outras associações, portanto, no terreno, sempre defenderam os direitos dos consumidores. Mas nesses últimos 40 anos o direito do consumidor entrou na universidade, designadamente nas faculdades de Direito, em Coimbra, na Nova, em Lisboa, na Portucalense, que eu saiba, enfim, numa série de... Portanto, esse passo é importante, maior formação, designadamente formação jurídica. Portanto, a formação, designadamente a formação jurídica é importante e deve dar-se principalmente na universidade, ao local próprio. Não quer dizer que, não, repito, não retiro, é importante a ação que as associações de defesa do consumidor têm feito, mas essas é no terreno, na verdade, nas soluções práticas, enquanto que o direito, as soluções devem ser pensadas no local próprio, que é a universidade. E também a preocupação pela eficácia prática das soluções, para que não nos fiquemos para a law in the books, e sim, da law in action, igualmente a law in courts. Portanto, a eficácia prática das soluções, acho que nestes últimos 40 anos houve sensibilidade para essa necessidade de eficácia prática. Eu iria aproveitar aí dois aspectos que o Sr. Professor falou. Um é o da importância dos princípios, principalmente do princípio da boa-fé no crescimento ou no encontrar de soluções que à partida não estão especificamente previstas, e o outro é o facto penso que foi a expressão que usou, o direito de crescer por dentro, para lhe fazer a próxima pergunta, e que tem a ver com a tecnologia.
nós temos vindo a ver a utilização cada vez maior da tecnologia em todas as áreas, mas nesta área do direito, nesta área do consumo, se calhar com especial intensidade, e a pergunta é se a tecnologia, se lhe parece que a tecnologia veio piorar ou fortalecer a posição do consumidor, e eu acrescentava também se o direito tem instrumentos para lhe responder. Pois, doutora, eu falei no rejuvenescimento. Eu falo muito depressa, e o rejuvenescimento é que se dá inicialmente por via interna. O rejuvenescimento, quer dizer, na verdade, portanto, para evitar o encolhimento, para evitar que soluções fiquem no passado, portanto, o rejuvenescimento do sistema jurídico verifica-se, em primeiro lugar, por via interna, e aqui é a mesma coisa, em relação aos problemas da tecnologia. Claro, a tecnologia facilita a vida do consumidor, em princípio. E porquê? Bom, porque lhe permite, olha, mais fácil contratação, mais fácil acesso aos bens, por via informática, etc. Portanto, o consumidor é beneficiado. Mas atenção, portanto, por um lado é beneficiado na aquisição de bens, na celebração de contratos, etc. Mas os riscos, também os perigos são maiores. A tecnologia coloca novas questões. E perante essas novas questões, no tal segundo momento, exigem soluções adequadas à situação específica que a tecnologia suscita. Hoje estou a pensar na robótica, na inteligência artificial, etc. Portanto, novos problemas que se colocam. Num primeiro momento, tem de ser sempre com base naquilo que temos, que a solução tem que ser encontrada para os problemas concretos que surgem à frente do tribunal, ou de quem tem que decidir. É aquilo que eu disse há pouco, porque está a ver, surge um problema, é um novo problema, o juiz abstém-se de julgar à procura do legislador, não pode, nem deve, não pode nem deve, artigo 8º, se não me engano, diz que o juiz não pode abster-se de julgar, tem de sempre encontrar a solução dentro do quadro legal de que dispõe. Por isso as cláusulas gerais da boa-fé, os princípios são fundamentais, para permitir essa adequação da solução ao caso concreto, ao novo problema que está para decidir. Portanto, daí a importância dos princípios e das cláusulas gerais, como a boa-fé, a ordem pública, os bons costumes, etc. Agora, num segundo momento é importante que a lei seja feita, é uma lei adequada à solução. Mas isso é sempre num segundo momento. Por isso há quem critique o legislador, que o legislador surge sempre com soluções tardias. Isso é inevitável. Não é a lei não é a lei que coloca o problema, é a vida que coloca o problema. A lei é uma resposta ao problema, porque a vida coloca o problema e depois vem a lei a dar-lhe uma solução. Portanto, a lei não pode antecipar o problema, quer dizer, não vai a lei criar problemas, já nos basta os que a vida coloca. Sim, às vezes colocam-nos mal, quando leis mal feitas colocam problemas, leis mal feitas. Agora, em princípio, a lei surge num segundo momento, depois do problema ter surgido, ter sido discutido, a solução ter sido ponderada, e então só depois é que o legislador entra. Porque eu também costumo dizer, é preferível não haver lei do que haver más leis. Porque uma má lei leva a uma má solução, o juiz tem de aplicar. Não havendo lei, há instrumentos de cariz metodológico que permitem ao juiz solucionar o problema. Portanto, é preferível não haver lei, porque a lei amarra. É preferível não haver lei. Também é outra coisa que eu costumo dizer, não há boas ou más leis, há bons ou maus juízes. O juiz enquanto, não é apenas o juiz, mas enfim, simbolicamente o juiz. Não há bons ou más, há bom ou mau juiz. Porque um bom juiz pode salvar uma má lei, mas um mau juiz pode estragar uma boa lei. Boa lei, sem dúvida, sem dúvida. O aplicador do direito tem um papel fundamental. Passamos agora para o Código do Consumidor, um dos projetos mais ambiciosos e maiores em termos legislativos em Portugal desde sempre, diria eu, nesta área. O professor presidiu a comissão criada com vista à sua elaboração. Chegou a ser apresentado um anteprojeto que foi preparado por si e pela sua equipa, pela equipa que liderava em 2006. Desde então não houve mais novidades relativamente a esta matéria, pelo menos no domínio público. Será que nos pode contar um pouco como é que nasceu o projeto, que balanço é que faz do projeto, da sua participação, do resultado, das razões para não ter tido seguimento ou ainda não ter tido seguimento? E se calhar podemos também depois relacionar aqui um pouco com a questão que referiu há pouco também da codificação civil na Alemanha, se seria essa realmente uma melhor solução do que a inclusão, como fizeram os alemães no Código Civil. No fundo, falarmos um pouco sobre este tema. Muito bem, Dr. Jorge. Olha, eu vou começar desde o princípio, para lhe contar tudo. Isto surgiu em 1996. Estava eu sossegadamente no meu gabinete,
quando me telefonou o então presidente do Instituto do Consumidor, Dr. Lucas Estevão, não sei se o conheceram, acho que terá sido até o primeiro presidente do Instituto do Consumidor. Não sei se foi com ele logo no primeiro. Bem, era ele na altura. Ligou-me a pedir-me se eu não me importava de ir a Lisboa, que o Sr. Secretário de Estado tinha a pasta de defesa do consumidor, que era o engenheiro José Sócrates, que queria falar comigo e tal. Bom, eu lá fui, mas então eu explico porque é que surgiu este telefonema. Agora eu não sabia na altura, sabia este telefonema do Dr. Lucas Estevão, mas depois procurei indagar porque é que o Dr. Lucas Estevão me telefonou. Então a coisa surgiu assim. Havia no seio do Conselho de Ministros um estudo, uma proposta que iam fazer à Assembleia da República para uma lei sobre serviços públicos essenciais. E isso tinha sido feito com base num estudo do Instituto do Consumidor. Portanto, o Instituto do Consumidor tinha, a pedido do Governo, o Secretário de Estado tinha a defesa do consumidor, que era o engenheiro José Sócrates, o Instituto do Consumidor tinha feito um estudo, um plano, um articulado que servisse de proposta à Assembleia da República para uma lei de defesa do consumidor. E na reunião de secretários de Estado, o engenheiro José Sócrates levou esse documento, esse articulado que tinha do Instituto do Consumidor, levou à reunião de secretários de Estado. Era secretário de Estado da Justiça, nessa altura, não sei se é adjunto do Ministro da Justiça, o conselheiro Matos Fernandes, pai do atual Ministro do Ambiente. E então o conselheiro Matos Fernandes, que não me conhecia pessoalmente, mas que já me tinha citado muito nos acordos que ele dava, ele tinha estado desembargador na Relação do Porto e vários acordos, eu até anotei alguns deles na revista de Ação e Jurisprudência. Portanto, ele terá dito ao engenheiro José Sócrates, quem se deve pronunciar sobre isto é o professor Pinto Monteiro. O conselheiro Matos Fernandes, na reunião do secretário de Estado, terá dito ao secretário de Estado que tinha a pasta de defesa do consumidor, engenheiro José Sócrates, que aquele diploma que ele estava, aquele projeto, aquela proposta, aquele articulado, devia ser visto pelo professor Pinto Monteiro. O engenheiro José Sócrates acabou a reunião, perguntou ao Dr. Lucas Estevão se conhecia o professor Pinto Monteiro. O Lucas Estevão disse, é professor da Faculdade de Coimbra, então telefone lá, e lá se ele pode vir aqui quando puder, um dia qualquer, quando puder. Bom, isso sim foi. Portanto, eu lá combinei com o Dr. Lucas Estevão, ele combinou com o secretário de Estado, e eu fui a Lisboa, reuni com o secretário de Estado, que me pediu para eu, enfim, ver o que é que alterava, o que é que não alterava e tal. Pronto, o Dr. Lucas Estevão mandou-me isso para Coimbra, e eu pronunciei-me sobre aquilo que era a proposta lá do Instituto do Consumidor, da lei 23, daquilo que veio a ser a lei 2396, na versão inicial, Lei dos Serviços Públicos Essenciais. Pronto, intervi aí, corrigi umas coisas, acrescentei outras, concordei com outras, e foi o pontapé de saída. Depois reuni, quando esse estudo meu estava concluído, reuni novamente em Lisboa com o Dr. Lucas Estevão e com o secretário de Estado, o engenheiro José Sócrates, discutimos ponto por ponto as várias normas legais, na versão, como eu digo, inicial da Lei 2396, foi a Assembleia da República e foi aprovado. Entretanto, o engenheiro José Sócrates, nessas conversas, eu disse mesmo, eu disse, olha, o ideal era um código do consumidor. Aquilo ficou-lhe no ouvido dele. E ele era secretário de Estado, quem tinha, da Ministra do Ambiente, que era a doutora Elisa Ferreira. A doutora Elisa Ferreira, na sequência do que o engenheiro José Sócrates disse, veio a preferir a nomear-me. Houve um despacho dela, eu tenho essa história aqui no projeto, houve um despacho dela, o despacho 42 MA 96, de 28 de maio, da Ministra do Ambiente, através do qual se nomeou o presidente da Comissão para a Reforma do Direito do Consumo e do Código do Consumidor. Ainda chamava Direito do Consumo nessa altura, está a ver? Isto foi um despacho da Ministra do Ambiente a nomear-me a mim e a dar-me total liberdade para constituir essa comissão. Foi assim que surgiu. E depois, características dessa comissão. Uma comissão independente de todas as associações de defesa do consumidor e todos os lobbies. Uma comissão, quer ver, olha, quem é que ao longo dos anos esteve nessa comissão? Eu presidi, todos os membros foram convidados por mim. Portanto, eu tive carta branca para convidar quem quiser. Para escolher quem é que participava. Escolhi o Dr. Ferreira de Almeida, que era logo a seguir a mim era ele, Dr. Ferreira de Almeida, e que esteve na comissão até julho, teve um ano, teve até 97, porque nessa altura foi nomeado para presidir a comissão do Código dos Valores Imobiliários. E, portanto, saiu da comissão justamente com essa justificação. Depois o Dr. Paulo Mota Pinto, que era na altura juiz conselheiro do Tribunal Constitucional. Depois o Dr. Manuel Tomé Soares Gomes, que era juiz desembargador da Relação de Lisboa, hoje é juiz conselheiro do Supremo Tribunal de Justiça. A doutora Maria Manuel Afonso Ferreira, que era procuradora-geral adjunta do Tribunal Central Administrativo de Lisboa. O Dr. Mário Tenreiro, que era chefe de unidade da Comissão Europeia em Bruxelas, na DG 24. Depois o Dr. Tavares de Sousa, que era professor auxiliar convidado da Faculdade de Direito da Universidade do Porto. O Dr. Augusto Silva Dias, que já faleceu, infelizmente, professor de Direito Penal da Faculdade de Direito de Lisboa.
A doutora Maria da Glória Ferreira Pinto Garcia, professora associada da Faculdade de Universidade Católica, de que veio a ser mais tarde reitora, até inclusive da Universidade Católica, doutora Maria da Glória Ferreira Pinto Dias Garcia. Está a ver a comissão. Depois tinha 2 assessores, a doutora Cristina Portugal, também infelizmente há pouco falecida, uma grande amiga, e o doutor Paulo Duarte, que é advogado, que é uma pessoa muito metida nestas coisas. É uma comissão, como vê, aqui absolutamente independente de qualquer lobby. Agora, isso não quer dizer que eu não tenha ouvido. Eu ouvi desde o meu primeiro discurso, quando tomei posse como presidente da comissão, desde a primeira hora que eu apelei a que as associações de defesa do consumidor, os centros de arbitragem, etc., me fizessem chegar todas as sugestões que entendessem. Estive sempre aberto, recebi-os inclusivamente. Olha, e mais, não sei se conhecem a apresentação do anteprojeto do Código do Consumidor. Isto está publicado, foi publicado na altura em livro, e foi também na internet, não sei se ainda está, porque ultimamente estava no Ministério da Economia e de Inovação. Quando o anteprojeto do Código do Consumidor foi publicado, a defesa do consumidor estava no Ministério da Economia e da Inovação. Portanto, a Secretaria de Estado de Comércio, Serviços e Defesa do Consumidor. Eu tenho aí explicado tudo. Ouvi, não só, sempre em ligação direta, como é natural, não só com os secretários de Estado, os vários secretários de Estado, que ao longo dos anos tiveram a pasta da defesa do consumidor. Como Ministro da Justiça, eu entendi que isto não devia estar de costas voltadas para a Justiça, fez assim colaboração com a Justiça. Eu recebi na Comissão os Ministros da Justiça, Dr. Vera Jardim, Dr. António Costa, atual Primeiro-Ministro, na altura tinha a pasta da Justiça, Dr. José Pedro Aguiar Branco e o Dr. Alberto Costa. Portanto, foram estes todos os Ministros da Justiça que passaram... Por vários ministros e vários secretários de Estado, como vimos até agora. Depois, repara, o Instituto do Consumidor também sempre presente. E depois foram ouvidas logo de início, através dos seus representantes, as associações de defesa do consumidor, os centros de arbitragem e outras entidades que puderam corresponder ao convite que lhes dirigi para esse efeito. Designadamente, Dr. Taíde Ferreira, ao tempo Presidente da DEC, Dr. Castro Martins, ao tempo Presidente da ACOP, a desembargadora, hoje Conselheira, Dra. Ana Luísa Geraldes, ao tempo Presidente da Comissão de Aplicação de Coimas em matéria de publicidade, Dra. Isabel Cabeçadas, Diretora do Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo de Lisboa, Dra. Ana Paula Fernandes, ao tempo Presidente do Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo de Coimbra e Figueira da Foz, hoje Distrito de Coimbra, e o Sr. Jorge Pinheiro, ao tempo Presidente da Agência Europeia de Informação ao Consumidor. Aproveitando a presença em Coimbra, aqui na Faculdade de Direito, dos professores Thierry Bourgoigny, belga, como sabem, e Bernd Stalder, também infelizmente já falecido, um grande colega nosso suíço, foram os mesmos recebidos pela Comissão e ponderadas as suas sugestões. Assim como tivemos o privilégio de receber na Comissão os professores Dr. Orlando Carvalho, um grande professor desta casa já falecido, e a doutora Maria Manuela Leitão Marques, bem conhecida, que foi entretanto ministra e agora está em Bruxelas, e mais tarde, a seu pedido, o bastonário da Ordem dos Advogados, o Dr. António Pires de Lima, também já falecido. Em suma, para vos dar um pequeno retrato, uma pequena amostra das pessoas envolvidas. A Comissão é uma comissão técnica, feita por, como veem, universitários e tribunais. Eu tinha um juiz desembargador, hoje conselheiro, uma procuradora-geral adjunta, advogados, a doutora Cristina Portugal na altura e o Dr. Paulo Duarte, e depois todos os universitários, quer de Coimbra, quer de Lisboa, na altura, estamos a falar em 96. Sim, é impressionante. Quis sempre estar envolvido com, ouvi sempre, e depois não fazem ideia. Em 2006 foi publicado o anteprojeto. O anteprojeto foi publicamente, foi público. O que é que aconteceu depois? Divulgado publicamente. O que é que aconteceu depois? Eu perguntei, teve em discussão pública, portanto, houve imensa participação, não fazem ideia, participação das universidades, discussões, dos tribunais, no SEG, dos advogados, das associações patronais, liberais, das associações de consumidores, centros de arbitragem, houve uma envolvência, foram centenas e centenas de páginas que eu E salvo erro, nessa altura, o primeiro-ministro era o secretário de Estado que tinha dado início. Engenheiro José Sócrates. Engenheiro José Sócrates. Exatamente. Aliás, ele foi um grande impulsionador disto tudo. A coisa nasceu com ele. Quando ele estava secretário de Estado da ministra Elisa Ferreira do Ambiente. Foi ele o impulsionador. O despacho é dela como ministra, mas realmente a pessoa que estava por detrás foi ele. Foi sempre um grande impulsionador. E esteve presente em várias reuniões. A Comissão reunia, quer em Lisboa, no Instituto do Consumidor, e que também lá no Ministério da Presidência do Conselho de Ministros, porque entretanto chegámos a reunir várias vezes na presença do Conselho de Ministros, e aqui em Coimbra, e o engenheiro Sócrates chegou a vir a Coimbra a reuniões da Comissão, portanto ele empenhou-se ativamente. Ótimo, e o que é que aconteceu então? O que é que acha que aconteceu depois? Mas depois ia dizer,
Quem estava na altura, quando o anteprojeto foi publicado, era o Sarrasqueiro, Fernando Sarrasqueiro, era o secretário de Estado do Ministério da Economia, portanto, o secretário de Estado, como eu disse, o secretário de Estado do Comércio, Serviços e Defesa do Consumidor, que estava já na altura no Ministério da Economia e da Inovação, Fernando Sarrasqueiro. E eu e a Comissão, portanto, depois dessa discussão pública que houve, com imensas participações, com discussão no SES, nos tribunais, imensa, não faço ideia de uma vez, eu levei isso tudo ao Governo. Tivemos uma reunião, a Comissão, com o Governo, com o Secretário de Estado, Fernando Sarrasqueiro, e perguntei-lhe, Sr. Secretário de Estado, que fazer? Quer que isto tome lá, dou-lhe o resultado da discussão, quer que avancemos ou ficamos por aqui? E ele disse, avancem. Avancem para o projeto, mas projeto já não há discussão pública. Portanto, os senhores agora tenham em conta todas as sugestões e críticas que foram feitas, tendo em conta isso, façam um projeto. Do anteprojeto, passem para o projeto. E assim foi. Do anteprojeto, passamos para o projeto, que entregámos em junho de 2008, 2 anos depois. Esse projeto não chegou a ser tornado público. Não, foi pedido, porque a ideia era imediatamente avançar para um código. Portanto, a ideia em 2008, em 2006, já houve discussão, o projeto foi amplamente discutido, divulgado publicamente, também discutido, e agora em 2008, vocês apresentam o projeto, que entenderem, e isso não divulguem, porque isso vai ser a nossa proposta para... Isto tinha que haver intervenção da Assembleia da República, porque havia aqui, contendia com a competência da Assembleia da República, tinham que ter uma lei, tinham que ter uma autorização, ou ir mesmo à Assembleia da República. Havia dúvidas se o decreto-lei, com a antecipação, com a aprovação de uma lei de autorização da Assembleia da República, ou se era mesmo uma lei da Assembleia da República, o código, se era por via de uma lei da Assembleia da República ou por via de um decreto-lei. E pronto, não teve andamento, porque entretanto a crise de 2008, estamos a falar de 2008, não sei se lembram, a crise de 2008 fez com que tudo isto tivesse ficado em stand-by até hoje. Portanto, deixou de ser uma prioridade com a crise. Não? Foi aquele problema todo, como sabem, que a crise financeira tremenda, portanto não estava isto propício para a aprovação de códigos do consumidor. Não é? Pelo contrário, o caminho era mais de diminuição. Etc. Portanto, ficou por aí. Eu penso, se me perguntar hoje, eu continuava a fazer o mesmo. Portanto, uma comissão independente, mas sempre, ouvir sempre os interessados. Foi o que nós fizemos, sempre abertos às sugestões e críticas, e não só abertos a receber, mas nós próprios a promovermos essas iniciativas. Fizemos-lo sempre, nas universidades, fizemos nos tribunais, nos SES, por aí fora. Portanto, sempre abertos a tudo. E é importante mas eu sou favorável a um código. Claro, por isso mesmo aceitei o encargo de presidir a Comissão e de presidir a Comissão. Agora, nessa altura houve muitas vozes discordantes. Houve uma grande discussão na doutrina também. Discordantes contra a própria codificação. Quer dizer, a ideia de codificação. Contra a própria codificação, não era só o Código Consumidor por ser Código Consumidor. Chegaram a dizer-nos que isto matava o Código Civil. Chegaram colegas meus mesmo, dizendo que este nosso Código matava o Código Civil. Eu disse, mas como é que mata o Código Civil se ele não mexe no Código Civil? Olhem que o Código do Consumidor italiano, que ainda não existia na altura, os nossos trabalhos foram posteriores, o Código italiano é de 2005, portanto, posterior a todos esses trabalhos que nós fizemos. Mas reparem, o Código italiano retirou do Código Civil matérias, as cláusulas contratuais gerais, as que estavam no Código Civil, as cláusulas abusivas, retiraram lá, mexeram no Código Civil. Nós não mexemos uma vírgula no Código Civil. Não há, como é que uma crítica nos fazia matam o Código Civil? Como? Se nós não mexemos no Código Civil. Havia algum receio de que esta matéria pudesse ser Jorge, o que é que nós fazíamos? Codificávamos matéria que está há mais de 20 anos fora do Código Civil. As cláusulas contratuais gerais de 85, o responsável do produtor é de 89, se não me engano, por aí fora, são todos diplomas legais que andam ao pontapé aí, alguns deles de grande qualidade, como é o responsável do produtor das cláusulas contratuais gerais, mas são normas dispersas, avulsas. Um dos argumentos, peço desculpa, E, portanto, um dos argumentos que mais... O Código do Consumidor codificava essa matéria que estava fora do Código Civil, nós não mexíamos no Código Civil. Diga, doutora Paula. Ia dizer que me lembro que um dos argumentos que mais se ouvia é que não teria maturidade suficiente, nem haveria uma organização sistemática com uma relação entre as matérias que o justificasse. Não sei se...
Se essa... Isso, não, claro que não, a meu ver não tem razão nenhuma, porque não havia. Nós precisamente o que procurámos foi fazer um plano coerente, racional e sistemático de exposição da matéria. Se reparar, quer no código, no anteprojeto, basta ir ao índice, quer no anteprojeto, quer sobretudo no projeto, nós no projeto procurámos ser mais simples, uma crítica que nos fizeram também foi que o anteprojeto era demasiado ambicioso, nós tínhamos um sistema português de defesa do consumidor que em parte foi prejudicado, por entanto, pelo prazo, o programa de reforma, não sei o que, da administração pública, e então isso levou-nos a retirar do projeto essa parte que nós tínhamos do sistema português. O sistema português de defesa do consumidor é um aspecto importantíssimo do ponto de vista da organização, que é o que eu estava há pouco a dizer. Para ter eficácia prática tem que haver um sistema coerente, efetivo de aplicação. Nós tínhamos um código, no anteprojeto, um sistema português de defesa do consumidor. Tinha sido a arquiteta dele até, a professora Maria da Glória Garcia, justamente. Agora, retirámos-lo porquê? Porque antes surgiu o PRAS, Programa de Reforma da Administração Central do Estado, e então não fazia sentido, havia uma repetição. Portanto, daí que o sistema o tivéssemos mantido, mas fora do código. Portanto, o sistema português de defesa do consumidor, aceitámos a crítica, fora do código. Por outro lado, criticámos também que havia processos a mais, processos especiais a mais. Também retirámos daqui. Remetemos para processos do Código de Processo Civil, por aí fora, com adaptações. E do ponto de vista de sistematização, beneficiámos de um ponto ao outro. Mas olha, mesmo no anteprojeto, olhe para o índice e veja se nós não programamos. Por exemplo, os contratos. Olha, a grande, a meu ver, a maior conquista de todas do direito do consumidor é o direito de livre resolução do contrato. Esta ideia de que um sujeito, por iniciativa, pode, afinal de contas, os contratos são para se cumprir, claro, pacta sunt servanda, mas no direito do consumidor há um direito que, em determinadas circunstâncias, um sujeito pode exibir e dizer assim, eu não tenho que prestar contas, não tenho que justificar, ponho termo ao contrato. Isso é a maior conquista, a meu ver, do direito do consumidor. Mas esse direito, em todos os diplomas legais que são publicados em transposição das diretivas, é repetido. São repetições constantes. A noção de consumidor, temos a Lei de Defesa do Consumidor, uma noção que não coincide com a noção da União Europeia, das várias diretivas. Então, para que serve? Para que serve? É para emoldurar num quadro? Cada transposição de diretiva diz sempre é consumidor para este efeito, tal. Então, para que serve a noção da Lei de Defesa do Consumidor? Mas é repetido. Ora bem, nós procuramos uma noção que servisse para todos os casos, de acordo com a noção da União Europeia. Serviço para todos os casos. Procuramos as partes nos contratos, a obrigação de informação, a proibição de cláusulas abusivas, etc. Fica na parte geral dos contratos aquilo que é comum aos vários contratos. É a mesma coisa o direito de livre resolução do contrato, que nós chamámos de direito, aceitando a designação que a lei, acho que foi a 143 de 2001, salvo erro, a primeira a consagrar este direito, chamou de direito de livre resolução. Nós, no anteprojeto, aceitámos isso. Estranhamente, curiosamente, fiquem vocês a saber, muitas das críticas que nos fizeram, pessoas menos ligadas ao direito do consumidor, advogados, foi que nós chamávamos que era uma contradição nos seus termos. Direito de livre resolução, o que é isso? Isso é uma contradição nos seus termos. O direito de resolução quer este fundamento. O direito de livre resolução é dar o dito por não dito. Então, mas como é que é? Isso é estar o preto e o branco no mesmo diploma. Eu nunca me passou pela cabeça que as pessoas não percebessem isso, mas fiquei a perceber-me dessa tal discussão do anteprojeto. Eu disse assim, mas isto não surgiu connosco. Isto vem já de 2001 do Decreto-Lei 123. Essa norma já lá estava, não é? Com essa designação. Mas ninguém se tinha percebido dela, só se aperceberam quando isto passou para o nosso anteprojeto, para nos criticarem. E aliás, continua, essa norma até continua, claro, mas sabe o que fizemos? Sabe o que é que fizemos no projeto? Portanto, no anteprojeto mantivemos direito de livre resolução porque é isso que estava na nossa ordem jurídica. Já estava na nossa ordem, respeitámos. Mas perante as críticas que eu ouvi de muita gente que não tinha percebido o que era isso, quando dizia que era o preto e branco na mesma coisa, portanto era uma contradição dos seus próprios termos, passámos a chamar-lhe direito de arrependimento. Foi uma boa oportunidade na sequência dessas críticas ter uma designação ainda melhor, parece. Porque é isso mesmo que está em causa, é um direito de arrependimento, eu tenho direito de me arrepender do passo que dei. Claro. Tenho um determinado período de tempo a me arrepender. Portanto, o direito de evolução, afastámos essa terminologia, passámos a chamar de direito de arrependimento. Quero ver outra crítica que o professor Oliveira Ascensão, porque eu tenho a maior admiração. Aliás, ele está de acordo comigo e chama de direito do consumidor, está a ver? Exatamente. Razões até por aí, eu estava, mas é um grande mestre. Um dos poucos casos, aliás, aqui em Lisboa, é dos poucos casos. É verdade. O professor Oliveira Ascensão, uma crítica que nos fez foi a seguinte, que nós fazíamos transposição das diretivas por fotocópia. Transposição por fotocópia. Porquê? Porque éramos demasiado fiéis ao texto da diretiva. Ele tem razão, mas a culpa não é nossa.
é das diretivas de harmonização plena, que agora, antigamente era diretiva mínimo, como sabem, portanto era só o mínimo, isso levantou problemas de variedíssima ordem, então ultimamente têm sido diretivas de harmonização plena. Ora bem, essas não coartam muito a liberdade de quem vai transpor a diretiva. Se é de harmonização máxima, de harmonização plena, como é que nós podemos, ao transpô-la, estamos fortemente limitados pela diretiva. Eu cheguei a dizer ao professor da Associação, a crítica é certa, mas não é nós que deve fazer, deve fazê-la nas instâncias próprias que aprovam a diretiva. Aí é que deve fazer, que é a diretiva que obriga quem vai transpô-la, que obriga a isso, a essa fidelidade à diretiva. Bom, em suma, mas havia a própria ideia de codificação, portanto, as críticas são a própria ideia de codificação. Ora, vejam que no presente, hoje os passos que estão a ser dados é para a codificação. A Alemanha codificou, no Código Civil, mas no direito do consumidor, o essencial do direito do consumidor está codificado. E já agora, qual é que seria a sua perspectiva sobre essa possibilidade? Não sei, após a diretiva de 99, por exemplo, houve o projeto do professor Paulo Mota Pinto, em que punha a hipótese de alterar, no fundo, o regime da venda de coisa defeituosa do Código Civil. Qual é a sua perspectiva sobre essa possibilidade? Vamos lá ver, Jorge, eu acho que a opção certa é o Código do Consumidor, mas do mal ou menos. E por isso eu ia dizer assim, eu penso que o futuro, até em relação a isso, vai ser no sentido da codificação. E o passo foi dado já pela França, pela Itália, pela Alemanha, pela Holanda, pela Catalunha, se não me engano. Eu até tenho isso já publicado. Quem sabe se a nível europeu não haverá esse passo. Exatamente, a própria União Europeia. Bom, agora, codificação sim. Eu peço-me que claro isso. Aliás, a tendência é essa. A Itália, a França, a Alemanha, países de grande tradição jurídica, de grande cultura jurídica, codificaram o direito do consumidor. A França, a Itália, a Alemanha, para não dar outros exemplos. Portanto, codificação sim. Agora, onde? No Código Civil ou no Código do Consumidor? Eu, como civilista, que me orgulho de ser, assim, do mal ou menos, ainda que seja no Código Civil como fizeram os alemães. Agora, o ideal para mim é o Código do Consumidor. Acho que é mais difícil meter o direito do consumidor no Código Civil do que fazer no Código de Raiz. Fazer no Código de Raiz não está limitado. É dizer assim, pegamos nisto que anda aí tudo avulso, neste mare magnum de leis e de decretos-leis e de normas legais, pegamos nisto tudo, vamos pô-los aqui, dar ordem, vamos construir um sistema, uma parte geral, isto, aquilo, um sistema, dar ordem, coordenar isto, deitar fora o que é repetido, evitar repetições, coordenar as coisas ligadas. Vamos fazer isso. É mais fácil do que meter no Código Civil. O código é código, tem uma coerência interna, tem a sua própria estrutura, o seu próprio pensamento, a sua própria unidade. Onde é que vamos meter isto? Na parte geral, nas obrigações, aonde? Estão a ver? E depois só pedir para o Código Civil o que é direito civil, as normas de direito civil, e tem as normas penais, e as processuais, e as administrativas. Então, para onde vai? A dispersão continua. Claro, dir-me-ão, vai para o Código Penal, vai para o Código de Processo, está bem. Por isso eu disse, do mal ou menos. Por isso eu disse. Antes no Código Civil que andar tudo aí ao pontapé. Sim, professor. Falou numa entrevista que deu no Brasil, usou uma expressão que eu achei muito bonita, que é a seguinte: há temas no direito que são melodias de sempre. E na altura até deu como exemplo a responsabilidade civil. A minha pergunta é, por um lado, se o direito do consumidor já é um desses temas, e por outro lado, relacionando com esta exposição que estava a fazer de incluir ou não incluir o direito do consumidor dentro do Código Civil, se será realmente uma melodia de sempre, ou se é uma melodia de sempre que justifica uma autonomia e uma diferenciação? Doutora, a pergunta é difícil. Eu acho que a versão atual, o direito do consumidor é a versão, e a proteção do consumidor é a versão atual, a meu ver, da sociedade de consumo, por isso são problemas da sociedade de consumo que levam ao direito do consumidor, é a versão atual na sociedade de consumo do postulado mais antigo de proteção da parte débil pelo direito. Está a ver? É um princípio muito mais antigo. Antes de haver consumidor, o direito civil defende a proteção dos fracos, a parte débil da relação contratual. Por isso eu digo que o direito do consumidor e a proteção do consumidor digamos, a versão atual na sociedade de consumo do postulado mais antigo de defesa da parte débil pelo direito. E nesse sentido é uma melodia de sempre? Nesse sentido é uma melodia de sempre, porque está ligada à proteção da parte débil. Essa é uma melodia de sempre, versão atual dessa melodia de sempre. É a versão atual da melodia de sempre, que é a proteção da parte débil,
Não sei o que será se daqui a 10 anos, mas o consumidor existiu sempre. Era precisamente isso que ia perguntar a seguir. Era o que o senhor professor orientou agora, ou coordenou agora em janeiro de 2020, imediatamente antes da pandemia, um curso sobre os desafios para o século XXI do direito do consumidor. E gostaríamos muito de saber como é que vê o futuro deste direito e como é que vê do direito e dos problemas que ele terá que resolver. E uma pequena precisão em relação à pergunta geral, que é se lhe parece que a pandemia trouxe alguma alteração a esses 10 anos e a esse futuro, ou se foi só entre aspas, algo passageiro. Bom, a pandemia, começando pelo fim, a pandemia não afetou-nos a todos, quer consumidores, quer empresas, quer dizer, não foi um problema exclusivo do consumidor, foi um problema que abrangeu tudo e todos. O ordenamento jurídico tinha e tem normas de caráter geral para fazer face, o artigo 437, a alteração anormal das circunstâncias, a impossibilidade de cumprimento, enfim, tem institutos próprios que podem ser aplicados, mas isso, de todo modo, é para situações pontuais, diria. Enquanto situações sistémicas como esta que houve da pandemia exigem a intervenção do legislador. E foi isso que se verificou. O legislador interveio no arrendamento, na proteção da família, no fisco, etc. Foram medidas de variadíssima ordem que o legislador tomou, que adotou, que publicou, para fazer face a todos os problemas que a pandemia colocou a todos, não só ao consumidor, como às empresas, ao mundo empresarial, foi a tudo e todos. E como eu digo, apesar do código estar apetrechado com essas normas, quer da impossibilidade de cumprimento, quer da alteração das circunstâncias, o artigo 437, olha, que norma é essa, já agora de fazer aqui um parede só para dizer, essa norma, não sei se sabem, corresponde a uma doutrina alemã, a doutrina da base do negócio, Geschäft Grundlage, uma doutrina alemã que está ali consagrada, que todavia na Alemanha só foi consagrada agora na reforma do BGB de 2001-2002. Isto como é que isto explica? Portanto, é uma doutrina alemã que era de direito vigente na Alemanha, mas que na lei só está em 2001. É que o professor Vasserra, que foi o autor do projeto nessa parte, é um homem com saber enciclopédico, conhecia não só a letra da lei, mas também todos os avanços que a ciência jurídica alemã já tinha feito para lá da letra da lei. Esse problema tinha surgido nos tribunais alemães, não havia lei, o BGB é de 1896, portanto não estava apreciado, não tinha lei. Os tribunais alemães como é que fizeram? Várias tentativas, mas em suma, para ser breve. Aquela que mais vingou foi, com base no princípio da boa-fé, cá está, o parágrafo 242, construir uma doutrina da base do negócio, que é chefe de segundo lago. E os tribunais passaram a solucionar o problema por aplicação dessa doutrina com base no princípio da boa-fé. O professor Vasserra conhecia não só a lei alemã, mas também os avanços que a ciência jurídica alemã já tinha feito para lá da lei, era direito praeter legem, e consagrou no nosso Código Civil o artigo 477, propôs e foi consagrado. Os alemães só agora em 2001 e 2002 é que vieram consagrar a respectiva norma. Portanto, vejam o avanço do nosso Código, e a mesma coisa no 227, a responsável pré-contratual, etc. Bom, para não nos perdermos. Mas dizia eu, apesar do nosso sistema jurídico estar apetrechado com normas que podiam fazer face à pandemia, a verdade é que quando a pandemia traz implicações sistémicas, é o legislador que deve intervir. Por uniformidade de soluções, os tribunais não podem pontualmente intervir numa situação sistémica. Portanto, deve ser o legislador a fazê-lo e o nosso legislador fê-lo. Mas isso é transitório. Quando a pandemia exatamente. Fora essa situação, enfim, excepcional e transitória, olhando para o futuro do direito o futuro do direito do consumidor, o que é que o futuro a Deus pertence. O futuro a Deus pertence, não é? Mas o que me parece é o seguinte, olha, grandes pensadores têm sido, houve um, Dr. Freire Almeida, que há pouco falámos, pessimista quanto ao futuro do direito do consumidor, não sei se sabem. Mas com fundamento, é uma preocupação, porque se virem muitas vezes nestes diplomas da União Europeia, regulamentos, diretivas, etc., a grande preocupação é o elevado nível de defesa do consumidor, SIC, entre aspas, o elevado nível de defesa do consumidor que promovem, que desejam, que pretendem com as medidas alcançadas, com as medidas que consagram, e, portanto, para um elevado nível de proteção do consumidor, é para que o mercado funcione. Quer dizer, o consumidor é um mero instrumento para a dinamização do mercado. Ora, isso não nos deve deixar com muito otimismo. Estão a ver? Quer dizer, a proteção do consumidor, sim, o tal elevado nível,
vendo o consumidor como um instrumento dinâmico. Este que consuma. Ele consuma, exatamente. E muito. Portanto, daí que nessa linha o juiz não seja muito otimista. Por outro lado, há quem entenda, e um grande conhecem com certeza, ele já esteve cá em Portugal várias vezes, quer em Lisboa, quer em Coimbra, o professor Miklitz. Hans Miklitz é um alemão, já mais velho que eu, de grande gabarito, de grande valor, com muita coisa publicada. Enfim, eu acho que ele até está à frente neste momento em Florença, do Instituto de Florença. Não é o Instituto Europeu de Florença. Bom, o Miklitz publicou aqui eu também conheço, sou amigo dele, mas publicou aqui há tempos um artigo em que ele dizia que o direito do consumidor tinha chegado ao seu fim. Hoje falamos num direito de cidadania, um direito do cidadão europeu, de cidadania europeia. O direito do consumidor, enquanto tal, chegou ao seu termo. Porquê? Cumpriu a sua missão. E porquê? No entender dele, o direito, graças ao direito do consumidor, tinha entrado no Código Civil alemão princípios de natureza social num código excessivamente liberal. Portanto, o direito do consumidor tinha chegado ao seu termo, tinha conseguido o que queria. Chegar ao Código Civil alemão, introduzindo princípios e valores de proteção do consumidor no Código Civil alemão. Bom, eu quer dizer, eu já me pronunciei em relação a isso, entendo que nessa perspectiva o direito do consumidor teria sido como que o cavalo de Troia para conquistar o direito civil. Eu acho que não. Nem uma coisa nem outra, nem a conquista do direito civil pelo direito do consumidor, pondo em causa princípios do direito civil como os da autonomia, liberdade, enfim, autonomia privada, liberdade e igualdade, e quando o direito do consumidor é a defesa assumida do consumidor, aliás, a razão porque estão mal, já agora outro parênteses, os paradigmas são diferentes do direito civil e do direito do consumidor, portanto, casam mal no mesmo código. No Código Civil está a legislação do consumidor, quando a legislação do consumidor tem um paradigma diferente, é a defesa do consumidor que é assumida num Código Civil cujo paradigma é liberdade, autonomia e igualdade. Bom, mas portanto, nem a conquista do direito civil pelo direito do consumidor, nem a capitulação deste perante o direito civil. Isso seria negar a especificidade do direito do consumidor, que entendo que tem. É difícil saber se tem uma autonomia, mas eu entendo que sim, parece-me que sim. Repara, há coisas que em quantidade, a quantidade é tal que justifica uma mudança qualitativa. Isso verifica-se pelo direito de resolução do contrato, que há pouco referi, o direito de arrependimento, que é uma grande conquista do direito civil, do direito do consumidor, pela quantidade de normas injuntivas, isso é o nosso especialista, é o professor Jorge Moraes Carvalho, pela quantidade de normas imperativas no direito do consumidor, coartam a autonomia privada, pelo incremento das obrigações de informação, pela resolução alternativa de litígios, etc., pelos meios de resolução alternativa de litígios, etc., portanto, direito do consumidor, qual será o futuro? Eu penso que o futuro, para ser otimista, vai ser uma maior formação, uma maior consciencialização por parte dos consumidores dos direitos que lhes assistem, das possibilidades de reivindicação desses direitos e um sistema jurídico mais eficaz para que não seja como aquele humorista brasileiro, Jô Soares, que devem conhecer, não é? Aquele humorista, ele tinha um programa aqui atrás que eu via sempre, e um dia o programa dele era o seguinte, ele chamou a autoridade policial, chamou a polícia para reclamar um direito, a polícia recusou-lhe esse direito e ele tira um código e abre-o e com o dedo diz assim, mas está no livrinho. Estava no livrinho, mas não estava na realidade prática. Ora bem, portanto, essa consciencialização dos direitos que nos assistem, num sistema eficaz de defesa do consumidor, são fundamentais para que realmente não fiquemos pelo livrinho e tenhamos uma realização prática dos direitos do consumidor. Quero acreditar que o futuro vai nesse sentido, até porque, como eu disse há pouco, o direito do consumidor já entrou nas universidades, isso é importante, a formação jurídica, a consciencialização, mas atenção, também como eu disse há pouco, ao ganal, fiscal, isto é, não queiramos nós que sejam os outros a fazer por nós. A resolver os nossos problemas. Exatamente. Em primeiro lugar, depende de nós próprios, da prevenção de situações e do recurso. Até isso tem que ver com o civismo, quer dizer, com a cultura cívica de cada um de nós. Esta conversa já vai um pouco longa, mas gostaríamos ainda de falar sobre si. Jubilou-se recentemente da sua carreira académica, que não terá certamente terminado ainda tem muito para nos dar a todos nós. Que momento ou momentos é que considera mais marcantes? Olha, meu caro, os passos da minha carreira académica, claro. Portanto, a minha pós-graduação, hoje chama-se mestrado na altura de outro nome, em 1985, o meu doutoramento em 90, e aliás, também deixe-me recuar um pouco, um ponto importante da minha
o meu estudo na Universidade de Munique, com o professor Canaris, falecido também já este ano. Foi uma experiência nova para mim, importante. Nunca tinha andado por fora, tinha uma bolsa de uma fundação alemã, Alexander von Humboldt Stiftung, isto em 87, 88. Estive em Munique, na Faculdade de Munique, com um gabinete próprio, no Instituto de Direito Civil e Processual Civil da Universidade de Munique. Tive lá um gabinete. E com um dos grandes civilistas dos últimos, das últimas décadas. Manuel Carneiro da Frada, etc. Tiveram lá todos. E eu lá estive também, foi uma experiência nova para mim, importante, a convivência com colegas, não só alemães, mas de outros países. Fiquei muito amigo de um geólogo espanhol. Foi uma experiência interessante, mas portanto isso uma passo marcante, o meu doutoramento em 90 e depois as minhas provas de graduação em 99, 2000. Também, olha, esta experiência do Código de Consumidor também foi muito importante na minha vida, bem como o tal diploma legal que eu falei há pouco, que fui o autor do anteprojeto de decreto-lei de contrato de agência. Tem mais de 30 anos, repara, já é das leis, depois do Código Civil que tem assim, que fez 50 anos em 2016, tem 55, esta lei que eu fiz é de 86. 96, 2006, 2016, tem 35 anos, também já não. Continua, ainda não foi alterada, continua, de modo que estou satisfeito, também foi um passo importante essa, de vestir as vestes legislativas. Eu, nas minhas teses, quero demonstrar que é de doutoramento, basta lê-las, e veem que eu não tive nunca receio em assumir posições únicas, e dialogando com grandes mestres meus, mas discordando deles e tendo-os a eles a arguir nas provas académicas. Mas eu, como autor, nunca tive medo de defender as minhas ideias, mas como legislador tive cautelas. Por exemplo, há pouco vos dei um exemplo. Como falámos há pouco, não é? Em que eu discuti os problemas, levantei e disse assim, isto está dito quanto projeto, disse assim, eu como autor entendo que a solução é esta. Mas uma coisa é escrever num livro meu, outra coisa é escrever no Diário da República. Não quero que a minha opinião, sem estar verdadeiramente testada, seja imposta aos outros. Como eu disse há pouco, mais vale não haver lei do que haver uma má lei. Por isso levantei a questão, deixei em aberto, do ponto de vista metodológico chama-se isso uma lacuna voluntária, o legislador levantou o problema, discutiu, mas deixou em aberto para de futuro se ver qual seria a melhor solução. Portanto, esses foram passos marcantes os passos mais marcantes da minha vida académica. Tendo o Sr. Professor essa vida académica absolutamente cheia e rica e que nos enriqueceu a todos, o que é que gostaria de fazer nos próximos tempos? Posso dizer, o mesmo praticamente tenho feito. Esqueci-me também uma coisa importante, que sou diretor da Revista das Ações de Jurisprudência, que é uma revista de Cana, a revista jurídica, que vai no ano 150, veja bem, é 150 anos. Uma responsabilidade grande ter essa. Uma responsabilidade grande. Isto também é para mim um aspecto muito importante, ser diretor já há uns anos dessa revista, onde o Dr. Jorge já também colaborou num belíssimo artigo. Portanto, o que é que eu no futuro penso fazer? Olha, praticamente o mesmo, tirando as aulas que dava na faculdade, que agora não posso dá-las, estou impedido de dar, mas duas nos cursos de pós-graduação, quer aqui em Coimbra, quer noutras universidades, duas nos cursos de pós-graduação, e não há quaisquer limitações. Mas continuo a escrever os meus artigos, dirigir a revista, essa e outras, também tenho aqui os estudos de Direito do Consumidor do nosso centro e de Coimbra, que eu também dirijo, e outros trabalhos de outras índoles, de índole forense, uns parceiros e tal, vou fazendo isso, portanto é isso que eu vou fazer, é isso que eu penso fazer no futuro, embora agora com mais tempo livre para outras leituras de romance que gosto muito. Também são muito importantes. Ficamos muito felizes por saber que podemos continuar a contar com a sua sabedoria e a aprender com ela. Muito obrigado. Temos ainda uma última pergunta que colocamos sempre a quem nos visita. Quem é que gostaria de ouvir num dos próximos episódios do Nova Consumer Podcast? Olha, talvez penso que gostaria de ouvir um colega e amigo meu, meu discípulo até, que é o Paulo Mota Pinto, Dr. Paulo Mota Pinto. Porquê? Porque ele, ainda há pouco o Jorge nos citou, precisamente, ele é autor também de projetos legislativos, ele tem fortes intervenções na área do direito do consumidor, fortíssimas, importantes. Eu, presentemente, o presidente do Centro de Direito do Consumo aqui da Faculdade de Direito, e é uma pessoa que tem trabalhado ultimamente numa área muito importante atual, que é a robótica e a inteligência artificial. E, portanto, talvez ele, justamente até para essa dimensão, e que será futuro, tem que ver com o futuro, a robótica, a inteligência artificial, os vários problemas que vão colocar, quer na área contratual, quer na área da responsabilidade civil, quer na própria, saber se há uma personalidade autónoma, informática ou não, enfim, há quem tenha defendido uma coisa dessas. Enfim, portanto, são questões do futuro próximo que têm a ver com a vida de todos nós e que seria talvez uma das pessoas mais adequadas para nos
falar desses problemas, novos problemas e novas soluções de que vamos precisar. Excelente, ótima Excelente. recomendação. Muito obrigado uma vez mais, professor António Pinto Monteiro. E assim chegamos ao fim de mais um episódio do Nova Consumer Podcast. Muito obrigado por ainda estarem a ouvir-nos neste momento. Já sabem, podem enviar-nos as vossas questões para o e-mail novaconsumerlab@novalaw.unl.pt e seguir-nos nas redes sociais com mais conteúdo de direito do consumo ou direito do consumidor. Até breve!